Olá, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Colégio dos 12. Nós estamos aqui no MAP, no Movimento de Amor ao Próximo, essa casa bendita que tem nos proporcionado os estudos em torno dessas personalidades tão marcantes do Evangelho de Jesus. Nós estamos falando dos discípulos, 12 discípulos, né? E só relembrando, é um compromisso meu aqui, de a diferença entre discípulo e apóstolo, né? Discípulos são todos aqueles que diretamente estudaram com Jesus, não é? Aprenderam a boa nova, o Evangelho, diretamente com Jesus. E apóstolos, nós chamamos de apóstolos aqueles que seguem Jesus, aqueles que divulgam a mensagem de Jesus e vivenciando-a. Então, nós temos ao mesmo tempo 12 discípulos e 12 apóstolos. Mas os apóstolos não se restringem aos 12, porque depois vieram outros seguidores que fizeram essa jornada, não é? Pregaram o Evangelho em nome de Jesus, vivenciando o Evangelho. Então, nós já narramos aqui alguns casos e o caso mais emblemático de um apóstolo é São Paulo, ou Paulo de Tarso, né? É um espírito que foi designado por Jesus para divulgar o Evangelho. Então, essa é apenas uma diferenciação que nós fazemos, tá? Então, quando os discípulos estão indo pregar, divulgar o Evangelho, nós os chamamos de apóstolos, mas sendo apóstolos não quer dizer que eles deixam de ser discípulos. Eles são discípulos porque aprendem com Jesus e são apóstolos porque divulgam e vivenciam o Evangelho. Nós vamos hoje abordar a personalidade de André, Santo André, ou André para a comunidade cristã. André é o irmão de Pedro, o irmão mais novo de Pedro. E ele, como Pedro, são de Betsaida, né? Eles estão ali na região de Cafarnaum, em torno do lago de Genezaré, né? Do mar da Galileia. Eles são pescadores, são trabalhadores braçais. E a história que nós vamos contar hoje é do encontro de Pedro, André, com Jesus, tá? Esse primeiro episódio que nós vamos fazer sobre o nosso querido André vai narrar exatamente esse encontro de Jesus com os dois. O livro que nós buscamos para orientar o nosso estudo dessa noite é o livro Boa Nova, né, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, com o espírito Humberto de Campos, também conhecido pelo pseudônimo de Irmão X. Está no capítulo 3, Primeiras Pregações. Então vamos lá. Diz Humberto de Campos que Jesus estava andando, né, percorrendo as cidades em torno do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. Não é um mar, mas de tão grande que era considerado na região um mar. A proporção dele é em torno de 22 quilômetros por 17, só para vocês terem uma ideia. É impossível você conseguir ver a outra margem, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho. Então, uma região que tinha muitas cidades, pequenas cidades, eu disse algumas aqui, Betsaida, Cafarnaum, e ele estava ali já começando a fazer as suas pregações, e ele se dirige a Pedro e a André. Diz aqui Humberto de Campos: a manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. Aquele comecinho do dia, né? Aquela cerraçãozinha baixa.
logo cedo, né? Porque pescador sai cedo. As águas transparentes vinham beijar os aloedros da praia, né? Logo no início, assim, e lá a praia não é areia, mas mais pedregulho. Como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza, né? Então, ainda todo o envolvimento do cheiro da manhã, da vegetação, né? Lembrar que é um lago de água doces, né? Então, assim, tinha todo um perfume. Então, aqui o Humberto de Campos fazendo uma poesia mesmo com o momento do encontro, né? Os pescadores entoavam uma cantiga rude, e dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Então, olha, ele chega e ele vê os pescadores jogando as redes, né, fazendo o trabalho deles, e cantavam ao mesmo tempo. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Gente, isso até arrepia, é muito lindo. Só um detalhe, Simão e André, filhos de Jonas. Também a gente pode encontrar Bar Jonas, Simão Bar Jonas, Pedro Bar Jonas ou André Bar Jonas. Bar quer dizer filho de. Então, nas traduções, né, nas diferentes traduções do Evangelho, você pode encontrar Simão de Bar Jonas, né, ou André de Bar Jonas, porque eram filhos de Jonas. Ele anuncia para os 2: eu venho da parte de Deus e venho convidar a trabalhar na implementação, na instituição do reino de Deus na terra. André lembrou-se de já ter o visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, contempla enleado. Sim, mas mais reservado. Mas, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Olha que interessante. Então, assim, o convite foi feito, o envolvimento aos 2 ali, tanto a Simão Pedro quanto a André, o irmão de Pedro, eles se lembram, assim, já conhecemos essa figura aqui, não é? Essa figura já está famosa aqui, as pessoas comentam sobre ele, né? Então não era nenhuma surpresa o encontro com Jesus, porque já tinham ouvido falar dele, já tinham esbarrado ali nas cercanias, né? Então, eles o acolheram. Seja bem-vindo, Senhor. Jesus, então, falou docemente do Evangelho, com olhar encendido de júbilos divinos. E aí eu fico imaginando Jesus falando do que ele ia fazer e convidando os 2 para participar dessa tarefa. E os olhos dele brilhavam de alegria, brilhavam de felicidade. Então, deve ser um momento riquíssimo. Humberto de Campos, que teve a oportunidade de visualizar, né, através das recordações espirituais que estão disponíveis no mundo espiritual, né, ele deve ter ficado surpreendido. Continua Humberto de Campos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os 3, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido. E aqui eu preciso fazer uma pausa. Nós vamos começar a conhecer a personalidade do André a partir desse momento. E é interessante, porque nós precisamos compreender quem são esses discípulos, para que a gente entenda a dificuldade que eles passaram. Todos eles.
Todos eles, enquanto aprendizes da Boa Nova, do Evangelho, passaram por muitas dificuldades, porque a mensagem era de origem divina. É algo que estava muito acima da nossa capacidade como seres humanos de entender. Lógico que, voltando aqui àquele episódio de Filipe que fala com Jesus: Senhor, mas o seu evangelho é algo inalcançável, é como se fosse um sol esplendoroso que nos cega. E Jesus disse: não. O sol jamais vai perturbar. As estrelas jamais perturbam. Então, não é o que vem de cima que perturba. E aí ele, naquele dia que eles sobem a montanha, Filipe e Jesus, falou assim: Filipe, o que te atrapalhou na caminhada da planície até o alto do monte não foi o sol. O sol te ajudou, o sol foi teu amigo. O que te fez parar várias vezes durante a caminhada? E o Filipe responde: foram as pequenas pedras, os seixos, aquelas pedrinhas pontiagudas que entravam no meio da sandália e obrigava a eles a parar a caminhada, tirar as sandálias e fazer a asepsia dos pés. Você está vendo? Os pequenos problemas do mundo é que nos impedem a marcha até o alto. E não só. O sol nos ajudou sempre. Então, o Evangelho tem essa característica de ser uma mensagem de grande esplendor. E ele sempre vai nos ajudar. A dificuldade está na nossa caminhada até o alto. E é essas dificuldades que nós temos que enfrentar. Então, quando ele se encontra com os dois, ele está exatamente propondo esse evangelho. Mas nós vamos perceber quem era o André pela resposta. E olha o que o André responde. Um rei, porque ele falou que ia implantar um reino de Deus na terra. Um rei? Mas Cafarnaum, que é a cidade onde eles viviam e pescavam, existem tão poucas casas. Entenderam? De que reino André está falando? Ele não entendeu, ele não compreendeu a dinâmica que o Cristo ia implementar. Ele não conseguiu captar que é um reino das ideias, um reino do pensamento, um reino filosófico, né? Um reino de expansão dos sentimentos, do intelecto, não é? Ele não conseguiu pensar isso. A única coisa que ele pensou é reino físico, material. E eu falei assim: mas vai plantar um reino aqui em Cafarnaum? Tem pouquinhas casas. E olha, a maioria das cidades nessa época não passavam de 2.000 pessoas. A maioria delas tinham entre 1.000 e 2.000 pessoas. Eram aldeias, né? Nazaré, onde Jesus nasceu, tinham 800 pessoas na época de Jesus. Então, nós precisamos ter essa dimensão histórica, mas o que nós estamos procurando aqui é o perfil. E aí, olha a ingenuidade do André. Compreenderam? Para alcançar o que Jesus ia criar, há muita dificuldade. A distância entre o que o Cristo estaria implementando e o que ele imaginou é um abismo. É um abismo monstruoso. Mas é isso. Só que aí Pedro tentou complementar. E aí a gente também percebe as limitações de Pedro, né? Em relação a Jesus. Eu sempre vou falar, são limitações de todos nós em relação à grandiosidade da mensagem de Jesus. E aí Humberto de Campos fala: ao que Pedro obtemperou como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-las todas.
Perceberam? Então o André falou assim, mas Cafarnaum é tão pequenininha, Senhor, vou implantar um reino aqui. Aí o Pedro tentando melhorar a situação, mas André, tem outras cidades em torno do lago, às vezes ele vai implantar nas redondezas, pronto. Então ele tentou ampliar um pouquinho mais, falou assim, vai ser o lago todo, não vai ser só Cafarnaum. Não é? E isso mostra a limitação do que eles estavam pensando. Estavam pensando no reino físico e Jesus falando de um reino divino. Não é? Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, isso Pedro, tá? Como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações, para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? Então, assim, não adiantava naquele momento tentar explicar tudo o que ele precisaria fazer. Ele precisava necessariamente buscar nos dois o interesse. E aí ele deixa para lá todo o resto. Entendeu a ingenuidade dos dois pescadores, tanto do André quanto do Pedro, e ele simplesmente convida: querem ser meus discípulos? Ou seja, aí está aquela explicação que nós sempre iniciamos os episódios aqui do Colégio dos 12 falando: querem ser meus discípulos? Isto. Então, eles eram discípulos de Jesus. Toda vez que a gente fala discípulo, tem que ser discípulo de. Então, discípulo de Jesus, no caso, aqueles que foram escolhidos por Jesus e estudaram diretamente com eles. E o que eles iam aprender? Como implementar o reino de Deus. Eles trabalhariam como aqueles assessores de Jesus na implementação do reino de Deus na terra. André e Simão se interrogaram a si mesmos. Olha, é Humberto de Campos fazendo a leitura do que eles sentiram naquele momento, perguntando sentimentos de admiração embevecidas, né? Cheia de emoções. As emoções na admiração do Cristo. Então, assim, quando houve o convite, né? Querem ser meus discípulos? Eles se envolveram com o convite. Né? Eles se envolveram com a grandiosidade do Cristo que eles já conheciam. Eles só não tiveram contato direto com ele, mas eles já conheciam. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? É interessante isso, né? Sim, ele nunca tinha estado diretamente com Cristo. Ele sabia quem era. Eles já tinham até visto, mas diretamente eles não tinham tido contato. Mas quando Cristo se dirigiu a eles e falou com eles, o Pedro falou assim: mas eu conheço essa voz. Eu conheço esse jeito de falar, eu já estive com essa pessoa. E aí é a memória espiritual, não é? Lógico que ele já esteve com Jesus. Ele, no mundo espiritual, foi designado para assessorar Jesus nessa implantação do reino de Deus na terra. Ele é um escolhido de Jesus. Só que Jesus já o conhecia e estava aqui só reunindo os discípulos. O Pedro, com a dificuldade de incorporar um novo corpo, de estar na matéria, né? Porque essa é uma dificuldade de todos aqueles que não atingiram a perfeição, não é? Quando adentra a matéria, passa por dificuldades. Quando adentra na matéria, a matéria tem muito impacto sobre nós, né? Criando um obstáculo muito grande para que a gente perceba a realidade espiritual. Então, todos nós temos essa dificuldade. A gente ingressa na carne e temos dificuldade de romper essa barreira que nos separa do espiritual. O exercício é esse. Somente espíritos
puros como Jesus que não enfrentam essa dificuldade, porque já atingiram o grau máximo de perfeição, não é? Atingiram a pureza da alma. E aí, quando volta a carne não representa, estar encarnado não representa para eles nenhuma dificuldade, porque eles veem a realidade espiritual e participam dela ao mesmo tempo que participam da realidade física. Mas para aqueles que não se aperfeiçoaram, como no caso dos 12 discípulos e de todos nós, quando adentramos na carne, existe uma separação entre a carne e o espiritual. E que nós precisamos buscar essa comunhão com o espiritual. Esse é o nosso maior exercício. E aí continua o nosso querido Humberto de Campos. Ambos os pescadores se esforçaram por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Olha lá, ele, da onde? Da onde nós lembramos, da onde nós conhecemos. Ele nos parece tão familiar, né? Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito. E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Então, assim, Jesus convida, aliás, Jesus fala do reino de Deus, Jesus fala do que ele faria, os dois interpretam segundo a possibilidade deles, acreditando que era um reino físico, material, né? Um reino político. Jesus percebeu que eles não conseguiriam compreender naquele momento a extensão do que ele estava propondo, e ele resolve fazer o convite, né? E quando faz o convite, existe toda a carga de energia, de vibração, de emoção e do compromisso. E aí os dois tentaram ali, gente, aquilo está vibrando dentro deles, existe uma verdade no que Jesus fala, e eles não conseguiram. Senão, tentar buscar dentro de si onde eles encontravam, eles conheciam, eles se conectaram com Jesus. Algo dentro é que dizia. E confiando nesse dentro, né, nessas emoções, nesses sentimentos, eles responderam: sim, seguiremos teus passos. Jesus os abraçou com imensa ternura. Como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Eu acho interessante, e isso acaba mexendo com a gente, porque aqui também aconteceu. Ele fala dos ridicularizadores. Se a gente voltar 2000 anos, as expressões de carinho, de afeto, não é? de ternura, elas não aconteciam de forma pública. Não é? Existia todo um senão com cada uma dessas demonstrações de afeto. E o que aconteceu quando eles responderam a Jesus: Senhor, seguiremos os teus passos? Jesus os abraçou. Então, olha só, 2 homens se abraçando efusivamente, carinhosamente, em público, em meio aos pescadores. Eu fico imaginando que hoje teria reações gracinhas, 2 homens se abraçando, algo parecido com isso, coisas jocosas, machistas, algo parecido com isso aconteceu. Eles foram ridicularizados, os comentários brotaram ali espontaneamente. Jesus não se incomodou, os 2 também não se incomodaram,
todos ficaram extremamente curiosos. Ele chega aqui nesse grupo de pescadores, chama 2 e convida para ser discípulo dele, e os 2 aceitam. Olha que interessante. E, necessariamente, passam a seguir Jesus. Jesus se dirige ao centro da cidade, ao centro da aldeia, dessa comunidade, Cafarnaum. E lá ele se dirige à intendência de Antipas. E para quem não sabe, ele estaria indo de encontro a um funcionário, um publicano. Mas nós vamos deixar essa história para um outro momento. O importante que para mim ressaltou aqui na figura inicial de André. Primeiro, a condição de um trabalhador braçal. Segundo, a limitação dessa visão que ele tinha de mundo e de como ele reagia às experiências no mundo, não é? Falou de um reino, implantação de um reino, ele logo imaginou um reino político, um reino administrativo, um reino físico. Por isso ele pergunta, mas Cafarnaum tão pequenininho, tão poucas casas? Nós estamos falando de uma vila de pescadores, gente. É isso mesmo, Senhor? Ele se assusta. Ele não consegue entender a dimensão do que é o reino de Deus. Eu acho que até para nós mesmos, até hoje, quando fala reino de Deus, do que nós hoje aqui, 2021, o que nós pensamos quando fala reino de Deus? Você está pensando na Terra? Será que a gente está pensando no sistema solar? Nós estamos pensando na galáxia? E todos os dias, os cientistas, os astrônomos descobrem novas galáxias, né? Novas constelações. Aonde é esse reino de Deus? O reino de Deus abraça tudo que existe no universo. Não existe uma parte do universo que não tenha a presença de Deus. Segundo André Luiz, nós estamos em Deus como um peixe está dentro do oceano, dentro da água. Nós vivemos em Deus. Então, quando Jesus fala de um reino de Deus, Jesus tinha uma dimensão muito maior, porque ele não falava só, eu falei aqui de galáxias, né, de constelações, nós estamos falando de um plano material, porque ainda existe a extensão espiritual do reino de Deus. Quando o André e o Pedro ficam buscando aqui na mente, da onde eu conheço esse homem? Porque eles já conheciam, eu conheço o timbre da voz, eu conheço a forma dele falar, eu já conheço. Como que ele conhecia? Uma única existência, não é isso que muitas pessoas acreditam? Uma única existência. Como pode? E aí, nós lembramos que existe a dimensão espiritual. Eles, André, Jesus, se encontraram no mundo espiritual e programaram essa vinda na Terra. Por isso que quando Jesus fala, e é um espírito de tanta grandeza, marca na gente. Marcou nele no mundo espiritual, e quando ele chega aqui, ouve Jesus falando, ele vai dizer, eu já conheço. Eu já senti essas emoções que eu estou sentindo com ele. Eu tenho uma confiança nele que eu não sei explicar. Que é Jesus, quer ser meu discípulo? Eles, mas nem tu titubeou, mas nunca. Ele perguntou, quer ser meu discípulo? Na hora, nós seguiremos contigo, Senhor. 2 pescadores estavam lá agarrados na rede. Olha como esse reino de Deus é gigantesco e inexplicável para aqueles discípulos naquele momento.
Então, é importante que a gente perceba, através dessa fala, dessa mensagem de Humberto de Campos, a distância que existia entre dois pescadores e Jesus. Daniel, mas esses André, Pedro, Filipe, Tomé, Judas, são espíritos preparados, sim, e não resta dúvida, são espíritos preparados para a atividade, mas não são espíritos puros. E seria interessante que se buscasse no Livro dos Espíritos, eu recomendo a todos, a escala espírita. E nós vamos ver Allan Kardec criando uma classificação de espíritos. Ele não cria uma classificação de espíritos encarnados. Tomemos muito cuidado com isso, tá? Porque o Allan Kardec, ele faz uma análise a partir das comunicações. Então, ele não está falando de espíritos encarnados, ele não estava falando daqueles que estavam na Terra. Ele estava analisando as manifestações dos espíritos nas reuniões e ele conseguiu classificar alguns grupos. E como toda classificação, ela tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Mas o mais importante é que ele consegue perceber graduação na evolução espiritual. E o que nós vamos perceber é que nos últimos estágios nós temos espíritos superiores e espíritos puros. Aqueles que já venceram todos os degraus dessa escada de ascensão espiritual. Espírito puro não se corrompe. Espírito puro não erra. Espírito puro já venceu todas as barreiras que o separavam da perfeição. Então, é o caso de Jesus. Ah, Daniel, mas depois que chega a perfeição, são todos espíritos iguais? Não, eles continuam se aperfeiçoando. Só não existe a perfeição como Deus. Deus é perfeito. Então, nós podemos ser perfeitos quanto espíritos. A perfeição de Deus é outro assunto. Então, enquanto espírito, Jesus chegou à perfeição. Então, no corpo físico, Jesus não teria nenhum impedimento para perceber a realidade espiritual. Por quê? Porque ele já venceu todas as barreiras que nos prendem à realidade material. E os discípulos? Os discípulos, ainda que sejam espíritos superiores, não venceram todas as barreiras. Eles podem ser espíritos superiores em uma área, por exemplo, e não ser em outras. E isso cria dificuldade. Como nós, eu estou falando por mim, eu não falo por ninguém, sempre falo por mim. Então, assim, o Daniel tem dificuldades? Sim, como ser humano. Né? O Daniel erra? Daniel erra. O Daniel sabe que errou? Muitas vezes sim. O Daniel consegue se corrigir? Nem sempre. Por quê? Porque como aprendiz eu ainda estou tentando. E eu ainda estou testando aquilo que me é confortável. Então, o que nós fazemos é pouco a pouco ir avançando nessa escada de evolução, né? Nós estamos pouco a pouco evoluindo. E nós precisamos nos sentir confortáveis e acreditar que o que nós escolhemos hoje é maior do que o que nós temos. Enquanto o que nós temos for maior do que o Evangelho tem a nos oferecer, ou nos trouxer mais vantagens, a gente sempre vai optar pelo que é material, pelo que é imediato. Nós teremos que, pouco a pouco, perceber que o que o Evangelho tem é muito maior a nos oferecer do que o que nós já temos. Daniel, mas o que você tem? Eu tenho a minha individualidade, eu tenho os meus conhecimentos, eu tenho os meus instintos, eu tenho as minhas experiências.
E eu, às vezes, acredito mais nelas do que a proposta de Jesus. Dá um exemplo, Daniel. Eu vou dar, e eu acho que dos mais difíceis que tem. Porque nós precisamos acreditar muito nisso, que é a questão do perdoar. Jesus disse para nós perdoarmos 70 vezes 7 vezes. E Pedro perguntou para ele, mas tem que perdoar quantos, Senhor? Ele 7 vezes? Ele, não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes são 490 vezes. Mas isso quer dizer que nós devemos perdoar sempre, não é? E quem é capaz de perdoar 490 vezes o mesmo erro? Quem é capaz de perdoar isso? Daniel, você perdoa o seu irmão 490 vezes? Faz outra pergunta. Daniel, você perdoa sua esposa 490 vezes? Eu vou responder fundo e vou dizer, passa para outra pergunta. Aí você vai me perguntar assim, Daniel, você perdoa seu filho 490 vezes? Eu consigo. Entenderam? Me perdoem a emoção. Me perdoem esse transbordar de emoção. Porque acho que todos nós vivemos essa experiência de perdoar. E nós não conseguimos perdoar na plenitude. Nós conseguimos perdoar algumas coisas e outras não. Essa é a característica de espíritos que estão em evolução e que não atingiram a perfeição. Agora, Jesus perdoou a todos. Perdoou Pedro, perdoou Judas, perdoou Tomé, perdoou Filipe, perdoou André, porque todos eles erraram profundamente com Jesus. Nós estudamos aqui no episódio do Pedro, né, no Colégio dos 12, Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele disse, Pedro, nós somos muito mais frágeis do que perversos. É o nosso medo, é a nossa dificuldade de perceber a extensão desse reino de Deus que nos faz, às vezes, agir aqui na Terra de forma diferente, de forma imediatista, de forma que atenda àquilo que nós conhecemos. Então, para nós que estamos aqui nesse estudo, entender que esses companheiros tinham dificuldade de visualizar esse reino de Deus é muito importante, porque nós também temos dificuldade de perceber a extensão desse reino de Deus e da mensagem de Jesus. Nós precisamos todos os dias tomar um golinho. Todo dia é homeopático, todo dia uma dosezinha do Evangelho. Porque se nós semearmos o Evangelho nos nossos corações todos os dias, lá na frente há de frutificar alguma coisa melhor, não é? Se nós colocamos essa plantinha do Evangelho em nós e não regamos, ela não se desenvolve. Ou se nós deixamos a terra dos nossos sentimentos abertas, sem cuidar, sem plantar uma semente nova, é só o que existe de velho que vai brotar. Então, cabe a nós o exercício diário de plantar sentimentos novos, plantar ideias novas, princípios elevados, para que a longo prazo isso venha a dar frutos. Mas a gente sabe, plantando a semente hoje, amanhã ela não dá fruto. Nós vamos ter que cuidar dessa semente, dessa terra. Existe todo um período de desenvolvimento e que requer muito cuidado de todos nós. Por hoje é isso. Um grande abraço a todos. Paz e bem, paz e luz, paz,
muita, muita, muita paz para todos nós. Até o próximo episódio.